Bem-vindos! Está começando mais um Papo de Especialista, este nosso podcast que é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a nossa Alvorada FM 106.3. Tenho a alegria de trazer um tema para compartilhar aqui com você, muito importante, que é um gesto de amor que pode salvar muitas vidas. Vamos falar sobre doação de sangue. Você é um doador? Já doou alguma vez sangue? Tem vontade, tem curiosidade, você que nunca doou, para saber como funciona, quantas pessoas você pode ajudar, qual é a preparação que você precisa ter para doar sangue. Tem pessoas que têm dúvidas também, né? Eu uso determinados medicamentos, ou eu tenho uma determinada idade, alguma condição de saúde. Eu posso ser um doador, uma doadora? Tudo isso e muito mais nós vamos esclarecer no programa de hoje, que está muito especial. Eu tenho a alegria de receber aqui conosco doutora Laura Cinquini Franco. Ela é médica hematologista e também professora na PUC Paraná Campus Londrina. Doutora Laura, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada pelo convite, Ana. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui junto com vocês falando de um tema tão relevante. Então, para a gente começar, né, doutora, antes de entrar aí na questão da doação de sangue, falando um pouquinho também, você é professora da PUC há quanto tempo, é hematologista também há quanto tempo, né, e há quanto tempo você tem como médica também ajudando, salvando tantas pessoas? Já faz um tempinho, na verdade, eu me formei em 2008, né, e estou em Londrina desde 2013. E sou professora também da UEL, né? Sou professora da PUC desde 2015 e tô na Hemato desde 2013. Quando eu terminei minha especialidade, eu vim morar aqui, né? Foi a cidade que eu escolhi e aí estamos aqui desde então tentando, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Que bom, doutora. E quando a gente fala em doação de sangue, todos os anos, né, os hemocentros fazem campanha, sobretudo em épocas mais específicas, como começo de ano, fim de ano, férias, período em que as pessoas viajam bastante também, que costumam acontecer acidentes. O sangue, a gente sabe, ele é algo ali, a nossa vida, né? O sangue é vida, nós precisamos do sangue. O sangue circula por todo o nosso corpo. Ele é insubstituível. Por que, doutora, a doação ela é tão importante? Por que doar sangue é tão importante? Então, Ana, doar sangue é fundamental porque existem algumas situações que a gente precisa de forma emergencial, né? Repor aquilo que está precisando em alguns pacientes. Quando a gente tem pacientes com anemia, né, normalmente a gente tem tempo de tentar descobrir o motivo e tratar da melhor forma possível, não necessitando do sangue. Mas em algumas situações extremas, como acidente, com perda de sangue importantes, que inclusive final de ano, né, aumenta, né, esses riscos de acidentes, e pacientes com leucemia ou algumas outras doenças hematológicas que a gente não tem tempo de repor de outras formas, o sangue é a forma mais rápida, né, que a gente poderia estar salvando vida desses pacientes. Também em cirurgias, por exemplo, às vezes quando a pessoa acaba tendo ali uma grande perda de sangue, né, doutora, o sangue ele pode ajudar também neste momento, caso a pessoa em cirurgia, ela necessite desta reposição? Exatamente. Existem algumas cirurgias que têm grandes riscos, né, de sangramento. Inclusive, antes de fazer a cirurgia, quando é forma eletiva, que a gente fala que o paciente ele vai agendar a cirurgia para ser feita, a gente tenta até corrigir os índices hematimétricos que a gente fala, que seria as anemias, de forma medicamentosa, mas em algumas situações podem ocorrer, né, a gente sabe que uma cirurgia não é isenta de risco, né, pode acontecer de ter sangramento a mais do que o esperado, e aí se torna uma emergência, né, a liberação de hemácias, plasmas ou plaquetas, né. O interessante é que o sangue, quando a gente fala em sangue, a gente pensa só naquela parte vermelha, né, do sangue, mas a gente pode dividir em vários componentes e cada componente tem a sua função, né, na hora da emergência. Como, por exemplo, assim, doutora, essa questão da divisão, eu mesma pensava o sangue, né, a gente pensa, é aquele líquido vermelho que corre pelas nossas veias.
Como que seria essa divisão? Exatamente, tipo, depois que a gente coleta o sangue, a gente divide, né, o sangue nos componentes, né? E aí a gente tem vários componentes, que nem o plasma, né, que serve, ele é muito importante para fatores de coagulação. Então, pacientes que têm alteração de coagulação, que sangra com muita facilidade, às vezes paciente hepatopata, né, que tem problemas no fígado, que tem algum sangramento importante, a gente tem que passar plasma para poder controlar aquele sangramento. Ou às vezes pacientes que têm plaqueta muito baixa, a gente pode repor somente a plaqueta e não necessariamente as hemácias, né? E as hemácias é mais relacionada ao quadro de anemia, né? E então pacientes com anemia grave, com perdas sanguíneas importantes, aí a gente repõe as hemácias. Olha que interessante, tem todo um universo aí por trás da doação de sangue que às vezes a gente pensa, né, que como eu mesma comentei aqui com a doutora, que o sangue é aquele líquido que passa pelas nossas veias, e a doutora explicou pra gente aqui essa questão da divisão aí, né, então muito interessante. Doutora, o que mais pesa, o que mais contribui para a queda do estoque de sangue, né, nesses períodos assim de férias, fim de ano, e como isso acaba afetando também as emergências nos hospitais? Então, a demanda costuma ser um pouco maior, como eu já citei, que nessas épocas costumam ter mais acidentes graves, né, e geralmente com necessidades de transfusão. E fora a demanda, a gente tem na verdade, como os doadores viajam muito nessa época, então a gente tem menos, né, doação de sangue também. E, consequentemente, aumentando a demanda e diminuindo a oferta, diminui realmente os estoques nessa época, às vezes chegando a ficar crítico, né, as condições de estoques. E aí, por isso que aí, às vezes, a gente costuma ver várias campanhas, né? Tipo, tem alguns doadores que eles aceitam ser convocados. Nessa época, a gente acaba convocando vários doadores para poder ir fazer a doação também, ajudando a aumentar um pouco esses estoques no final de ano, né? E a gente sabe também, doutora, que existem os tipos sanguíneos, né? Tem o sangue A, B, e tem aqueles outros AB, O, e tem o fator positivo, negativo. Nessa época do ano, agora nas festas de fim de ano, nesses períodos mais críticos, tem algum desses tipos de sangue que, podemos dizer assim, é o mais urgente nas unidades de hemoterapia? Na verdade, todos são necessários, porque o ideal é a gente sempre transfundir o mais compatível possível, né, pro paciente. Mas em situações em que a gente não tem o mais compatível possível, o sangue que a gente é considerado assim doador universal, aquele que a gente pode passar para os outros pacientes, é o O negativo, porque qualquer paciente pode receber o sangue O negativo, tá? Mas nem todos os pacientes, mas os pacientes O negativo só pode receber O negativo, ele não pode receber outro tipo. Isso está muito relacionado com presença de antígeno anticorpo, né? E aí, por esse motivo, o O negativo ele acaba sendo o mais crítico, porque a gente pode oferecer para outros tipos também sanguíneos, né? Esse é o mais crítico, porém ele é o mais raro também ou não? Não. Tem os mais raros. Não chega a ser o mais raro. Não é o mais raro. Sim, olha como é interessante a gente entrar um pouco mais neste universo, saber aí as necessidades dos hemocentros e também a gente ter essa consciência. Às vezes a gente acaba tendo essa consciência, né, doutora, quando a gente recebe um post lá nas redes sociais de alguém que tem um membro da família que está internado e que está no hospital, que está pedindo doação de sangue e faz aquela campanha ali. Ou quando a gente vê também nos noticiários, né, as campanhas do Hemocentro, e o quanto é importante a gente ter esse entendimento e não esperar somente quando uma situação assim vier a acontecer, né, uma necessidade da minha família. Eu mesma me recordo quando minha mãe fez uma cirurgia e precisou de muitas bolsas de sangue, né? Então, quanto é importante a gente ter essa consciência e
poder ajudar. Chegamos ao finalzinho do nosso primeiro bloco, tem muito mais ainda para conversarmos aqui, tem pergunta dos nossos ouvintes, lembrando que você também pode participar aqui do nosso programa com as suas sugestões, com os seus comentários, inclusive você que está acompanhando pelo YouTube, você pode compartilhar o link aqui do programa, só clicar ali na setinha para compartilhar e mande este link para que muitas outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Então, não saia daí, o Papo de Especialista volta já. Doação de sangue é o tema do nosso Papo de Especialista, que nós preparamos com muito carinho para você, como sempre. Os outros temas que nós também trazemos aqui, onde convidamos os especialistas da PUC Paraná, Campus Londrina, para tratar esses mais diversificados assuntos e com essa linguagem que todos nós conseguimos entender. Hoje aqui conosco, doutora Laura Cinquini Franco, ela é hematologista. Hematologista é o médico que trabalha com sangue, né, doutora? Com doenças relacionadas ao sangue. Explica um pouquinho para a gente entender melhor também, né? O que faz um hematologista? Exatamente. Eu brinco que em algumas situações é o último médico que alguém quer ir, na verdade, né? Mas a gente tem um leque muito grande, né? Dentro da própria especialidade do que pode ser feito, né? Então a gente pode tratar desde doenças benignas, né, que seria doenças mais simples, né, como anemia, plaquetopenia, tudo relacionado ao sangue, na verdade. E também a gente trata muito parte oncológica dos cânceres ligados ao sangue e sistema linfático, né, tipo leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, entre outras variedades, né, de cânceres hematológicos. E também o transplante de medula, a gente pode também trabalhar só na área de coagulação e também na área dos hemocentros, né? Que aí seria o hemoterapeuta, no caso. Muito bem. Falando então sobre o nosso assunto principal, que é a doação de sangue para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando em vídeo pelo YouTube, nossas multiplataformas da Rádio Alvorada. Quem, afinal, doutora, pode doar sangue? Quais são os critérios, o processo, aí, a faixa etária? Explica tudo pra gente. Tá. Na verdade, entre 18 e 60 anos, tá? Pode doar sangue. Acima de 60 anos, até em torno de 65 anos, se você já é doador, tá? Então, um paciente com mais de 60 anos que nunca doou, não é interessante, né? Que vá doar, a menos que já seja um doador. E pacientes abaixo de 18 anos, em 16, 17 anos, pode doar desde que acompanhado com seu responsável e com o termo assinado, tá? E para isso, né, tem que estar em boa saúde, né? Então, qualquer pessoa nessa faixa etária em boa condição de saúde pode ser um doador de sangue. E em relação à preparação, a pessoa ela quer doar sangue ali pela primeira vez, ela entra em contato com o hemocentro antes, ela já pode ir direto, tem que esperar alguma campanha? Não, de forma alguma, a pessoa já pode ir direto, e hoje em dia a gente tem uma forma de agendamento também, né? Então é só ligar, ou pelo próprio site, já agendar o dia e ir. Não necessariamente precisa passar por uma consulta para ver. Porque no próprio hemocentro já tem uma triagem, né? Então, chegando lá, abrindo a ficha, já vai passar com o triador e aí já vai ver os critérios se o paciente é elegível ou não elegível. Então, voltando naquela primeira pergunta, quando a gente fala boa saúde, a gente já olha alguns sinais de imediato. A gente tem que ver se a pressão tá boa, porque paciente que tiver com pressão muito baixa ou pressão muito alta não pode, até mesmo a batida do coração. Então a gente avalia primeiro os sinais vitais, né, que seria pressão, frequência cardíaca, temperatura, e se o paciente não tá com febre e tá com a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos dentro da normalidade, a pressão dentro da normalidade, a gente avalia também se o paciente tem anemia ou não, né? Também tudo isso é muito importante porque a gente não visa só o paciente, a gente também quer a qualidade do doador, né? Então a gente não quer fazer o mal para o doador, então ele tem que estar bem para poder doar, para evitar
que passe mal, né? E outras complicações. Então, por isso tem que ter essa triagem e avaliação se o doador vai estar apto ou não a doar. E quem já costuma doar, já está também aí, já entende um pouco mais de todo esse processo, né, doutora, do preparo, para não chegar lá de repente sem saber aí que precisa de repente ter tido uma ótima noite de descanso, enfim. Exatamente. Quem chega pela primeira vez, aí vai ter a orientação lá, né? E mesmo quem já está acostumado a doar com frequência. Depois a gente vai perguntar de quem vai doar pela primeira vez. Mas sempre, mesmo esse doador ativo, quando ele chega, é feito um exame de sangue rápido ali na hora para ver se está tudo bem, se não houve alguma contaminação, ou se tem algum impeditivo, alguma coisa assim? Sempre, tá? Então, independente se é a primeira vez ou a milésima vez, brincadeira, sempre é feito, todos os exames, tá? Muito bem, então isso é importante você saber, né, porque às vezes as pessoas têm tanto receio de doar o sangue, ou pessoas que estão no hospital têm medo de receber o sangue ali, se tem, né, alguma questão. Então existe uma segurança muito grande, né, doutora? Os processos são bem rigorosos. Então, falando agora sobre a preparação. Geralmente no dia da doação, doutora, por exemplo, alimentação, hidratação, descanso, quais são os pontos aí que é importante uma pessoa que vai doar sangue observar? A gente até, na triagem, uma das primeiras perguntas que a gente faz pro doador é se ele teve uma boa qualidade de sono, se ele tá descansado, tá sentindo bem para doar, se alimentou. É muito importante que às vezes muitas pessoas acham que tem que ir sem comer, né? E a alimentação é fundamental. Lógico que não é comer uma feijoada, né? E doar sangue. Então a gente pede para comer comidas mais leves, mas hidratar, né, no dia e após, né, antes e após a doação, a hidratação é bem importante. Então, o paciente não pode ter ingerido bebida alcoólica de jeito nenhum nas últimas 12 horas antes da transfusão. Então, existem algumas... Também não pode estar em jejum, né, doutora? Não pode, né? Não pode estar em jejum, então tem que alimentar antes de ir. Então, essas perguntas já é feita inicialmente na hora que o doador chega, né? Outras coisas também que é importante é saber sobre algumas medicações que podem ser impeditivas, né? Então, paciente que tem diabetes descontrolado e usa vários medicamentos para controle de diabetes não é interessante, mesma coisa da pressão. E pacientes que fazem tratamento para depressão, antipsicóticos, algumas medicações, é importante até ligar antes ou perguntar para o teu médico, porque algumas medicações elas contraindicam, né, a doação. Tá? Muito bem. Tem mito e verdade aqui também que a gente vai perguntar para a doutora, que pode ser dúvidas dos nossos ouvintes. Por exemplo, doutora, doar sangue afina o sangue, isso é mito ou verdade? É mito. É mito, porque a gente vai tirar uma concentração igual de qualquer parte do sangue. Então, não afina o sangue, isso é mito. Então, é mito. E tem mais aqui, ó. Quem doa sangue pode ficar fraco ou perder a imunidade? Mito ou verdade? É mito também, mas eu falo que... Como a gente tira uma quantidade considerável de sangue, no dia da doação, o que diminui um pouco é volume, né? E por isso que é muito importante a hidratação, tá? E é mito que fica fraco, porque a doação de sangue, ela tem um limite, tá? Um limite de quantas vezes pode doar durante o ano e qual o tempo você pode doar durante o ano, tá? Então, mulheres, normalmente, com intervalo de 3 meses, mas no máximo 3 doações no ano. Homem pode ir a cada 2 meses, no máximo 4 doações por ano. Isso tudo para poder o próprio corpo do doador recuperar aqueles componentes que foram doados, tá? Então, é tudo baseado também na qualidade do doador. Doutora, e na hora que a pessoa vai ali para a coleta do sangue, existe uma quantidade padrão? Por exemplo, olha, tem que tirar uma bolsa de tantos ml, ou muda de pessoa para pessoa? Tipo, uns doam, não sei quantidade, tá? Tô chutando aqui. Uns doam 500, outros doam 300, ou existe esse padrão? Como funciona? Existe um padrão baseado no peso.
tá? Então, normalmente, abaixo de 60, 58 quilos, a gente acaba tirando na média de 420 ml, né? Abaixo de 60 quilos. Isso. Tá. E acima, a média de 470 ml. É pouca variação, mas é importante, é significativa. Então, não passa desse valor. Tem o mínimo aí que pode ser 400 e pouco. Exato. E o máximo também que chega ali perto de 500, né? Perto de 500, exatamente. Entendi. É interessante a gente saber desses detalhes. E, às vezes, doutora, também outra questão. A pessoa tem tanta vontade de doar... Vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá, Everton? Eu acho que os homens costumam ter mais medo de agulha do que as mulheres. O que vocês veem no dia a dia, assim, doutora, no Hemocentro? O pessoal tem bastante medo. Quem tem medo pode tentar para ir lá, para ver se consegue... Com certeza pode tentar, né? Porque a agulha, apesar de ser grande, ela é muito afinada, então geralmente dói menos do que coletar um sangue, apesar do calibre da agulha, tá? Mas geralmente quem tá indo lá não costuma ver tanto medo. Já vi, lógico, né? Mas a pessoa vai e vence o próprio medo, mas vale a pena tentar. Doutora, e só uma dúvida dentro desse bloco aqui que a gente já tá encerrando. Nós falamos da questão da agulha, mas em relação à veia, tem alguma observação específica? Porque tem pessoas que têm aquelas veias bem salientes e calibrosas, e tem pessoas que têm as veias mais fininhas, assim, que inclusive quando vão fazer exame de sangue, já é difícil, né? Precisa colocar aquela agulha bem fininha muitas vezes. Infelizmente, isso pode ser até um impeditivo de doação. Se não consegue, acesso, então a gente não pode ficar tentando muito. É até triste, porque recentemente a gente até teve, né, um caso em que não conseguiu acesso numa doadora e ela ficou bem chateada, mas pensando na qualidade da própria doadora, não dá para ficar insistindo como se fosse uma coisa que tem que fazer a qualquer custo. Então, assim, a gente quer o bem para o paciente, mas a gente também quer o bem para o doador. Eu acho que o que aconteceu com essa pessoa que quis doar aconteceu um tempão lá atrás comigo, que eu tentei, não consegui. Minhas veias são bem fininhas e um dos maiores sonhos da minha vida é poder doar sangue, mas eu tenho muita fé que um dia eu vou conseguir, porque eu acho um ato de amor, assim, muito importante, né? Que realmente salva vidas. Mas isso não é totalmente um impeditivo, né, doutora? Não é totalmente impeditivo. Você pode tentar novamente. Muito bem, por isso que eu vou tentar novamente. E assim a gente vai para o nosso próximo bloco, né? Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre doação de sangue. Tem mais perguntas de ouvintes. Não saia daí, o Papo de Especialista volta já. Você está acompanhando o Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3. Um alô também para quem nos ouve pelo Spotify e em vídeo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Alvorada Londrina. Você já está inscrito no canal da Rádio Alvorada? Se ainda não, então entre lá agora, youtube.com/Alvorada Londrina. Tem conteúdos maravilhosos, todos os nossos podcasts ficam disponíveis lá e você pode compartilhar temas incríveis com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, tá bom? Como este, por exemplo, de hoje, que é sobre doação de sangue. A nossa convidada é a doutora Laura Cinquini Franco, hematologista e professora da PUC Paraná, Campus Londrina. Tem pergunta dos nossos ouvintes, doutora Juliana, da cidade de Alvorada do Sul, gostaria de saber, pessoas que têm pressão baixa podem doar sangue sem risco? É aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? A pressão no dia da doação tem que estar dentro do valor da normalidade. E o que seria uma pressão, então, mínima para poder liberar para doação? Em torno de 10/6, tá? Abaixo disso tem risco de hipotensão, sim, com certeza, tá? Portanto, esclarecida aí a dúvida da nossa ouvinte de Alvorada do Sul, a Juliana. Um abraço para todos de Alvorada do Sul acompanhando a Rádio Alvorada. Tem mais pergunta, doutora, agora do Jardim Tóquio de Londrina, Carla. A gente até falou um pouquinho aqui agora da questão da agulha, né? Mas ela está perguntando, né? Ela fala primeiro, sempre quis doar, mas tenho medo de agulha. O que você recomenda, doutora, para quem tem esse receio, mas deseja ajudar? É deixar o desejo de ajudar ser maior do que o receio da agulha. Falar mais alto, né? Falar mais alto. Porque realmente, a agulha, apesar que eu tinha dito ali, ela é calibrosa, mas ela, passa muito fácil, assim, na pele, né? Os doadores falam, né, que costuma doer bem menos do que um próprio exame de sangue.
Então, vá com o coração que fala mais alto. E fazer aquele esforço, né, de tentar sentar ali, conversar com o pessoal, com outras pessoas que de repente estão indo também pela primeira vez, ou que já são doadores aí há bastante tempo, que vão tranquilizar, vai rolar aquela conversa ali, e aí você vai relaxando, e quando você vê, já tirou ali a quantidade que era necessária. Então, dá esse passo, viu, Juliana? Tenta de novo, não desiste não. E por fim, mais uma pergunta, doutora, aqui desse bloco, que é do Wellington Fernandes, lá do centro de Rolândia, e ele diz que já ouviu dizer que quem fez tatuagem há pouco tempo, né, uma tatuagem recente, não pode doar. Ele quer saber se isso é verdade, se sim, e quanto tempo precisa esperar. Acredito que talvez aí ele tenha feito uma tatuagem recentemente, quer saber. Exato. Não, o Wellington, é verdade, tá? Então, é interessante ligar no Hemocentro, porque às vezes pode variar, né? Tipo, o protocolo de Hemocentro para Hemocentro, mas na regra, em geral, são 6 meses, tá? Alguns Hemocentros, eles adotam o critério de 1 ano. E como todo procedimento invasivo, né? Tipo, já vou estender um pouco a pergunta. Pode estender, doutora. Até procedimento tipo de botox, né? Tem algumas recomendações, endoscopia, colonoscopia, algumas pequenas cirurgias. Então, é interessante quem fez algum procedimento invasivo até ligar antes no Hemocentro onde deseja, né? Fazer a doação para poder ver essa recomendação certinha. E é bom você ter falado isso, doutora, porque tendo essa orientação já previamente, a gente não chega lá e não corre o risco de perder a viagem, né? Então, já tendo essas informações, essas orientações, então aí, pessoa que fez endoscopia, colonoscopia, a própria tatuagem, né, doutor? Espera 6 meses. Tratamento odontológico, tratamento, até limpeza, que a gente fala pelo menos uns 3 dias, né? Odontológico. Então, é importante, tipo, se fez algum procedimento invasivo, vale a pena entrar em contato, para não perder a viagem, né? Porque é triste, né? Sair, tem gente que vem de fora, né, para doar. E nisso a gente percebe aí, e vale destacar todas essas medidas, todos esses critérios de segurança, que são muito importantes. Doutora, e emocionalmente falando, né? Como você percebe o impacto da adoção? Não sei como você atua atualmente, né? Se mais em clínica, mas provavelmente já tenha também passado aí por experiências em Hemocentro. Nesse sentido, assim, emocional, né? Como você percebe o que muda na vida de um doador e também na vida da pessoa que recebe o sangue? Eu tenho muita relação com quem recebe, né? Porque como eu trato bastante pacientes, assim, doenças oncohematológicas que precisam, né, de doação, gente, é a coisa mais maravilhosa. Eles ficam tão felizes, eles ficam, tipo assim, eles ficam mostrando pra gente a campanha, avaliando quem foi lá, quem que quis tentar doar. E realmente são pessoas que querem salvar a vida, né, dessa paciente. E ao passo que eu também trabalho no Hemocentro, né, no Hemocentro Regional de Londrina, e vejo também o quão maravilhoso né, as pessoas irem doar. Então, eles chegam felizes, às vezes tem atraso, às vezes que nem esses tempos para trás teve problema, né, tipo, na centrífuga, então acabou demorando um pouquinho, a paciência que eles têm, né, então eles estão lá realmente por uma boa ação, né, então é uma parte gostosa de trabalhar, que a gente vê uma satisfação tanto da pessoa que está doando, quanto da pessoa que está recebendo. Porque às vezes a gente pensa que só se beneficia quem está recebendo o sangue, né, doutora? Mas o ato de doar em si desperta também algo muito positivo, aquela sensação boa, eu estou fazendo bem, eu estou ajudando. Né? Isso ajuda a nossa cabeça, o nosso psicológico, porque às vezes a gente fica focado em tantas questões negativas. Por isso que trabalhos voluntários, essas ações voluntárias fazem muito bem para a nossa saúde mental. Então pense nisso também. Faz bem para quem recebe, mas faz muito bem para você que doa também, para você que deseja doar. Procure um Hemocentro, faça este ato de amor, especialmente naqueles períodos que são os mais críticos, festas de fim de ano, principalmente, né, doutora, mais festas de fim de ano, tem outros momentos do ano assim que o momento fica crítico também? Ai, assim, tipo, pontual mesmo é mais festas de final de ano, mas geralmente
ao longo do ano a gente tem alguns momentos críticos, mas não costuma ser momentos pontuais, assim. São momentos pontuais, não costuma ser específico, né? Entendi, doutora. E existe diferença entre doar sangue total, plaquetas ou medula? Como o doador pode saber qual tipo de doação mais ajuda? Existe diferença sim, tá? Tem doadores só de plaquetas, né? Mas geralmente são pacientes que têm já o número de plaquetas satisfatório, que é possível, né, doar plaqueta. Isso aí, normalmente a doação de plaquetas são doadores que são convocados, né? Mas toda doação ajuda, tá, gente? A doação de plaqueta normalmente é por uma máquina, né, que vai separar só as plaquetas e vai só tirar as plaquetas do sangue, né, desse doador. A doação de sangue total é aquela mais comum, né, que a maioria dos doadores conhecem, né, onde você vai lá no hemocentro, fica deitado naquela maca e aí, com acesso, tira aquela bolsa de sangue total. E o interessante é que aquela bolsa de sangue total, ela vai ser dividida em vários outros componentes depois, como, né? você falou lá no primeiro bloco, como lá, né, doutora? No primeiro bloco, né? Que é plaquetas, plasma, hemácia, crio, né? Que são os hemocomponentes. E a doação de medula, essa é muito rara, tá? Porque é muito difícil ter um doador 100% compatível. Eu mesma, na época que eu tinha idade, né? Eu era doadora de medula e nunca me chamaram, tá? E a doação de medula você vai lá, se você mudou um pouco a regra, agora acho que é menos de 35 anos, você pode se candidatar a doador de medula. E aí você, na hora de coletar o sangue, coleta um pouquinho do sangue do periférico mesmo e faz os exames e fica cadastrado num banco como doador de medula. E a doação de medula, você vai só doar a sua medula quando algum paciente que é compatível com você, que aí a partir de exames genéticos vão fazer a compatibilidade, e aí você vai ser chamado. E a doação de medula pode ser através de um catéter, né? Aí seria um diferente, onde que vai colocar nas veias de grande calibre, que aí é como se fosse numa máquina de diálise para tirar, né? Só as células específicas, células imaturas, né? Essas células jovens, né? Para ser doada. Ou pode ser, através da medula mesmo, que hoje em dia é uma forma até um pouco mais rara, né, de fazer a coleta. Então, é até bom falar, porque às vezes é uma curiosidade, né? Como eu vou doar minha medula? Mas normalmente, hoje em dia, é bastante por acesso central mesmo, tá? Então, não só pela medula. Doutora, então, pelo que eu entendi, todos os tipos, né, de doações ajudam muito, sejam essas aí específicas. Uhum. Porém, então, pode-se dizer que existe um tipo que ajuda mais? No caso, seria essa doação do sangue completo? Eu não falo que ajuda mais, porque cada uma vai ter uma importância tão significativa e cada paciente que vai precisar daquela já é uma ajuda. Ou seja, todas são extremamente importantes, né? Eu considero todas com a mesma relevância, tão importante quanto. Perfeito, por isso que é importante também você saber disso. E olha, já estamos indo praticamente para o último bloco do nosso programa, né, do nosso podcast Papo de Especialista. Teremos as considerações finais. A doutora Laura vai responder as últimas questões aqui para nós. Então fique mais um tempinho, acompanhe conosco o programa completo que está bom demais. Estamos falando de doação de sangue, um gesto tão simples, mas capaz de salvar vidas. Fique conosco. Estamos de volta com o finalzinho aqui, último bloco do Papo de Especialista, falando hoje sobre doação de sangue com a nossa querida convidada, doutora Laura, que é hematologista e também professora da PUC Paraná, campus Londrina. Doutora, os ouvintes participaram bastante, enviando as perguntas, e a Sueli, do Cafezal, um abraço, Sueli, para você. Ela diz, gostaria de saber, existe um limite de quantas vezes uma pessoa pode doar sangue por ano?
Sim, Sueli, vamos voltar então lá no primeiro bloco, onde que eu havia relatado que homens, no máximo 4 vezes por ano e mulher 3 vezes por ano, tá? Com aquele intervalo de homem a cada 2 meses e mulher pelo menos a cada 3 meses. Respondida a dúvida da Sueli. Doutora, uma questão que a gente não tocou aqui, mas que pode ser interessante também. O pessoal do Brasil gosta de viajar bastante, vai para fora, às vezes mora 1 ano, 2 anos em um determinado país ou até mais e volta. Tem algum critério, doutora, para quem fica muito tempo fora e volta, quer tentar doar sangue no Brasil? As viagens influenciam de alguma maneira na doação de sangue? Excelente pergunta. Influencia muito, tá? Inclusive viagens dentro do nosso país. Dentro do próprio país também, não só fora. Não só fora. Isso por conta do risco de malária aqui, né? Principalmente no norte do país, né, doutora? Principalmente no norte do país. Então, existem alguns estados em que tem restrição. Mudou, tá? Hoje em dia, mais ou menos 1 mês pós a viagem. Alguns países também, a gente tem essas restrições. E uma curiosidade que eu falo que às vezes eu até fico triste, porque às vezes a gente tem que deixar o doador inapto, né? Isso significa não poder mais doar sangue de forma definitiva, quando mora mais de 5 anos na Europa ou em Londres, né? Por conta do risco, vou falar na linguagem popular, tá? Daquela doença da vaca louca. Então, isso contraindica mesmo uma doação de sangue. Por isso que existe essa pergunta, né? Que às vezes muitas pessoas acham curioso, né? Na hora da triagem, mas é excelente pergunta e é fundamental a gente falar sobre. Muito bem, algo que eu não sabia, fiquei sabendo agora também, né, essa questão da influência das viagens. Então, se você morou aí mais de 5 anos, pelo menos 5 anos na Europa, né, doutora? Então, se quer doar sangue aqui no Brasil, é importante ligar, conversar no Hemocentro, tirar as dúvidas, como a doutora explicou bem aqui pra gente. Isso depende da época em que morou também. Da época também que morou, né, doutora? Então, vale a pena, sempre que tiver alguma dúvida, ligar, né? E a gente volta a dizer, tudo isso, a gente percebe aí os critérios de segurança para a doação de sangue. Tem participação aqui também lá do Parigô de Souza 3, zona norte de Londrina. Paulo, gostaria de saber, a doutora já até falou sobre isso aqui, pelo que eu vi da pergunta dele, mas vale destacar porque quem está acompanhando pelo rádio, de repente chegou agora no finalzinho do programa, ele pergunta, doutora, existe idade máxima para doar e idosos saudáveis também podem ajudar? Com certeza, com certeza, idosos saudáveis, porque acima de 60 anos, né, já é considerado idoso. E assim, se você já é um doador até 65 anos, se você nunca doou até 60 anos, né, é a idade máxima para doação. Muito bem. Doutora, outra questão que eu lembrei que a gente não falou aqui, né, já que estamos no último bloco, tem umas questões assim também que a pessoa que doa sangue, ela, por aquele ato dela ali, e também, não sei se ela tem a necessidade de um descanso após a doação de sangue, geralmente a pessoa não volta a trabalhar naquele dia, né? Tem umas questões assim também, né? Alguns benefícios da pessoa que doa o sangue, o dia de direito de descanso, alguma coisa assim, né? Exato, né? O doador, ele pode receber, né, um atestado de doação e não trabalhar no dia. Mas o mais importante é que existem alguns doadores que falam que não quer o atestado, que gostaria de trabalhar, mas não pode de forma alguma em trabalhar em locais de risco, né? Tipo entregador, né? Tipo motoboy, pacientes, doadores que trabalham em altura, né? Então tem que evitar esportes radicais, então tem que ter alguns cuidados no dia da doação, tá? Porque, na verdade, tira uma quantidade significativa de sangue, né? Então, o volume do sangue daquele paciente naquele dia tá um pouco diminuído e aí esse paciente precisa se hidratar muito bem para reconstruir o volume que a gente chama volume plasmático, né? Para evitar que sinta, né, pressão baixa, tontura, para evitar alguns sintomas que pode ocorrer se não houver um certo cuidado no dia da doação. Que, inclusive, tinha uma pergunta antes aqui do Paulo, do Parigô, que eu acabei pulando, e aí faz todo sentido que acaba explicando aí um pouco, né, que ele perguntou da idade máxima para doar, e eu acabei depois falando também da questão do dia que a pessoa precisa descansar, né,
E agora uma questão, né, doutora, que talvez os nossos ouvintes tenham, se quando a pessoa doa sangue ali, ela pode sentir um pouco de tontura e às vezes ela fica assustada se ela teve a tontura, não quer voltar mais. É algo que pode ser normal quando tira ali aquela quantidade de sangue para doar? Pode passar um pouco de mal, pode sentir um pouco de tontura, o que mais? Nem todos os doadores sentem, né? Mas sim, pode acontecer de abaixar um pouquinho a pressão e ter um pouco de sintomas de tontura. Por isso que é fundamental, após a doação, todos os doadores, eles são encaminhados para um lanche, né? E esse lanche, a gente brinca, não é porque a gente quer dar tipo de presente para o doador, mas esse paciente precisa repor eletrólitos e hidratação. Então lá tem sempre um suco, a gente orienta a tomar água, e enquanto o doador não estiver falando que realmente está bem, a gente pede para ficar lá dentro do hemocentro. Não precisa ter medo, tá? Desses sintomas. Sempre tem um médico de plantão, porque se os sintomas persistir, o médico vai avaliar. Se for necessário, faz até uma reposição de soro, né? Para esse doador, para ele ir bem para sua casa, né? Então, para quem tem qualquer tipo de medo de passar mal ali, é importante saber que tem esse amparo, né, doutora? Se a pessoa, por medo ou pela primeira vez, está vendo aquele volume de sangue na bolsinha ali, é normal. Às vezes tem gente que só de ver o sangue, quando faz um machucado, desmaia, passa mal, ou alguém que vai colher sangue. Então é importante saber isso, que tem ali todo um apoio, caso a pessoa, né, tenha uma queda de pressão, sinta tontura. Então, para você não deixar de doar por conta disso, porque é algo que vai ser momentâneo ali, tem as pessoas ali técnicas, né, que vão estar ali te acompanhando, e você vai sair de lá somente quando você estiver bem. Então pode ficar tranquilo, tranquila. Doutora, a gente chegou no finalzinho do nosso programa e a gente deixa esses minutinhos finais para as suas considerações aí, diante de tudo que nós falamos desde lá do comecinho, né? Sobre este ato tão lindo que salva a vida, que é a doação de sangue. Então, para os ouvintes que têm interesse, é um prazer, né? Recebê-los, no Hemocentro. Aqui em Londrina, a gente tem 2 locais onde tem a coleta, né? Que é lá no Hemocentro Regional de Londrina, que fica lá próximo do HU. E a gente tem o IEL, que fica ali na Souza Naves, e qualquer local é muito importante a doação, porque cada um vai abastecer hospitais diferentes, né? Então é fundamental essa doação. E como a Ana falou, né, a doação não é só bem para o paciente, mas faz muito bem para quem doa, né, que essa parte de uma boa ação, né, deixa a gente muito feliz, e com certeza mais feliz quem vai receber também, né? Os pacientes, eles agradecem muito e eles são geralmente super, super agradecidos. E é muito bonito de estar nos 2 lados e a gente poder ver a satisfação de quem doa e a satisfação de quem recebe também, né? Que bonito, doutora, assim, ouvir, né, toda a sua experiência. A senhora que dedicou o seu tempo aí na agenda, veio conversar com os nossos ouvintes, com quem nos acompanha pelo YouTube também. Quero agradecer de coração, e é importante ressaltar também, né, doutora, que sempre finalzinho de ano, começo de ano, por conta de muitas viagens, infelizmente, por imprudências, os acidentes acontecem, e é o período mais crítico nos hemocentros. Então, faça a sua doação de sangue, final do ano, começo do ano, não deixe de ajudar, porque esse seu gesto tão simples pode salvar muitas vidas, né, doutora? Com certeza. Então, quero agradecer aí, em nome de toda a Rádio Alvorada, a doutora, a PUC Paraná Campus Londrina, a qual nós apresentamos aqui este programa, o Papo de Especialista, ao Everton ali na direção, gravando conosco este programa, aos nossos meninos também da técnica da rádio. Então, muito obrigada pela sua sintonia, pela sua audiência, pelo seu carinho, e para você que vai realizar esse ato, esse gesto de amor tão importante, aquele abraço cheio de amor, cheio de carinho, saiba que você vai salvar muitas vidas. Eu sou Ana Nery e deixo aquele abraço forte, um beijo no seu coração, e até o nosso próximo programa.